Que Deus abençoe a todos. Sans plus tarder, prenons nos Bibles. Sem tardar, vamos tomar as nossas Bíblias. Des Rois, chapitre 5. No 2 Reis, capítulo 5. Commençons le premier verset. Vamos começar no seu primeiro versículo. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré le Syrien. Mais cet homme fort et veillant était lépré. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il est parti, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. E Naaman, chefe do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o senhor dará livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E sairá tropas da Síria e da terra de Israel, e levará presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naaman. E disse esta sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele restauraria da sua lepra. Então entrou Naaman e notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestido. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te envio Naaman, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel da carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim para restaurar um homem da sua lepra. Pelo que deverás notar, penso-vos, vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgará os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixa ouvir a mim
e saberá que há profeta em Israel. Que le Seigneur bénisse sa parole ce soir. Que o Senhor abençoe a sua palavra dessa tarde. Mettez-vous. Merci. Podem assentar-se. Que Dieu vous bénisse tous. Que Deus abençoe a todos. Merci beaucoup. Muito obrigado. Je pensais que ce soir on devait être ici toute l'église. E eu pensava que toda essa tarde toda a igreja deveria estar aqui. Je pensais que ceux qui avaient compris le mercredi, Pensei que os que compreenderam quarta-feira pouvaient encore s'ajouter, s'augmenter. Aujourd'hui, le vendredi, ça allait être tout le monde ici à l'église. ainda podia haver o crescimento de pessoas. Às vezes sexta-feira podia mais encher a igreja. Oh, c'est difficile. É difícil. La vie chrétienne, A vida cristã ce n'est pas une vie facile. não é uma vida fácil. Être chrétien, ce n'est pas facile, mes frères et sœurs. Ser cristão não é fácil, meus irmãos, minhas irmãs. C'est ce que le frère Branham dit. É que o irmão Branham está dizendo. Ce n'est pas une vie facile. Não é uma vida fácil. Il y a beaucoup de gens qui pensent Há muita gente que pensam, que quand ils reçoivent le baptême au nom de Jésus-Christ, basta receber o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, c'est fini, ils sont devenus des chrétiens, c'est fini. acabou para ele, tornou cristão. Ce n'est pas facile. Não é fácil. Un homme peut recevoir le baptême au nom de Jésus et aller en enfer. Homem pode receber o batismo em nome de Jesus e ir no inferno. Le frère Branham dit même avoir le Saint-Esprit mais aller en enfer. Diz também, irmão Branham, você pode ter o Espírito Santo e ir no inferno. Ça c'est la vérité. Essa é a verdade. Vous savez que l'enfer c'est pour les animaux. Você sabe que o inferno é para os animais? Non, l'enfer est fait pour des hommes. O inferno é feito para os homens. Un peuple qui sont venus de là et qui vont retourner là. O povo que veio do inferno e vai voltar do inferno. Même pour aller en enfer, il faut beaucoup travailler pour aller en enfer. Mesmo para ir ao inferno tem que fazer esforço. Pour aller aussi au ciel, il faut beaucoup travailler pour aller au ciel. Para ir ao céu também tem que fazer esforço, trabalhar. Ce n'est pas facile, Não é fácil. surtout en ce temps que nous vivons aujourd'hui. Principalmente nesse tempo que estamos a viver. Ce jour de Laodicée, Esse dia de Laodiceia. ce jour dont nous vivons, Esse dia que estamos a viver. un jour trop compliqué, Dia tão complicado. un jour dont les gens ne savent quoi faire. Dia onde as pessoas não sabem o que fazer. Il y en a qui montent, Aos que estão a subir, les autres descendent, aos que estão a descer, vont de l'est à l'ouest. aos que vão no leste, no Ils oeste. ne savent quoi faire. Eles não sabem o que fazer. Qu'est-ce qu'ils cherchent? O que eles estão a procurar? Un temps compliqué, Tempo complicado. un temps de la confusion, Tempo da confusão. parce que c'est les dernières heures Porque são as últimas horas de la clôture de l'histoire de ce monde. da fechada da história desse mundo. Ce monde se tend à sa fin. Este mundo está ao seu fim. Même la Bible déclare que c'est la fin. Mesmo a Bíblia está a declarar que é o fim. C'est la fin de toutes choses. É o fim de todas as coisas. C'est la fin de ce monde. É o fim desse mundo. C'est la fin du message. É o fim da mensagem. Alléluia. C'est la fin du 7e sceau. É o fim do sétimo selo. Branham dit, Diz Branham. c'est l'introduction au 8e jour. É a introdução no 8º dia. Parce que l'épouse est en train de quitter cette terre. Porque a esposa está a abandonar essa terra. L'épouse est en train de partir déjà. A esposa já está a partir. Le racheté. Os redimidos. Le prédestiné à la vie. Os predestinados na vida.
Ils sont déjà sous l'atmosphère, já estão embaixo da atmosfera, bien préparés. bem preparados. Ils sont en train de quitter la terre. Eles estão a deixar a terra. Je parle de l'épouse, Eu estou a falar da esposa, un peuple appelé à sortir. povo chamado a sair, Ceux qui sont laissés le monde et les choses du monde. os quais que deixaram o mundo e as coisas do Et mundo, qui ont reçu la vie de Dieu dans leur cœur. que receberam a vida de Deus nos seus Ils corações. sont prêts à partir. Eles estão prontos a partir, Parce que c'est le temps d'une plus grande flash de l'information. porque é o maior tempo da grande flash de informação. Le 2 heures, donc 2 heures de la clôture de l'histoire de ce monde. As horas da fechada da história desse mundo. Et l'histoire de ce monde s'étend vers sa fin. A história desse mundo já está ao Le seu fim. frère Branham dit, Diz, irmão Branham, c'est un mauvais temps pour l'incrédule. é um mau tempo para um incrédulo. Un mauvais temps pour É l'incrédule. mau tempo para um incrédulo. Pour les vierges folles, Para as virgens loucas, c'est un mauvais temps. é mau tempo. Ils ne savent quoi faire. Eles não sabem o que fazer. Ils peuvent être membres de l'église, Estas virgens loucas podem mais ser ils membros da ne savent igreja, pas pourquoi ils viennent dans l'église. mas eles não sabem por que estão na igreja. Quel est son objectif, il ne sait pas. Qual é o objetivo da virgem louca? Não sabe. C'est comme de Millet là. É como os mulos. Ils ne savent pas d'où il vient, Eles não sabem de onde vieram où il va, e de onde vão, où il se trouve. onde eles se encontram nesse momento. Ils n'en savent rien. Os mulos não sabem nada. C'est un mauvais temps pour ce groupe-là, É o mau tempo para aquele grupo. des incrédules, Os incrédulos, des soi-disant croyants, os manufacturados, des ramassis. os apanhados. Ils ne savent pas quoi faire. Eles não sabem o que fazer. Ils n'ont même pas un objectif. Até eles não têm nenhum objetivo. Même pas pourquoi ils sont membres de l'église. Eles até não sabem porque eles são membros da igreja. Pour eux, ils voient c'est comme si c'était un mouvement là que nous sommes en train de faire. Para eles estão a ver que tipo é o movimento que estamos a fazer. Ils viennent comme dans une mutualité là. Eles estão a vir tipo num grupo. Comme si nous sommes des pentecôtistes dénominationnels. Tipo somos pentecostais, denominacionais. Ils n'ont pas un objectif. Eles não têm nenhum objetivo. Des soi-disant chrétiens là. Os manufacturados, Des problématiques là. as pessoas que têm muitos problemas. C'est un mauvais temps pour ce groupe là. É um mau tempo para esse grupo. Mais le frère Branham dit, Mas diz, irmão Branham, c'est aussi un bon moment pour l'épouse. também é um bom momento para a esposa. Le racheter par le sang. Os redimidos pelo sangue. Les gens par lesquels Jésus était mort à la croix. A gente pela qual Jesus morou na cruz. Ceux qui ont du poids sur la balance de Dieu. Os que têm o peso na balança de Deus. Ceux qui ont coûté la vie de Dieu. Os que provaram a vida de Deus. C'est pourquoi le frère Branham dit, É por isso, diz o irmão Branham, l'épouse de Jésus-Christ est plus que le sang de Jésus-Christ. a esposa de Jesus Cristo tem mais valor em relação ao sangue de Jesus Cristo. Le sang de Jésus n'a plus de la valeur devant cette épouse. O sangue de Jesus não tem valor diante dessa esposa. C'est de ce groupe-là que je parle ce soir. É desse grupo que Gloire de Dieu. a glória de Deus. Cette gloire qui était cachée dans le 7e sceau. Essa glória que estava escondida no sétimo Parce que céu. dans le 7e sceau, il y avait la puissance des anges à l'intérieur. Porque dentro do sétimo selo havia a potência dos anjos no interior. Et là, il y avait la révélation qui était cachée là à E l'intérieur. lá no sétimo selo, onde estava escondido a revelação. Et dans la révélation, il y avait une gloire de la Shekinah. E dentro da revelação, onde havia a glória do La Shekinah, nuée était là. lá estava a nuvem. Alléluia. Amém? Et quand le 7e sceau devait être brisé, E quando o sétimo selo tem que ser revelado, cette gloire, esta glória, de la gloire de la Shekinah, esta glória do Shekinah, la nuée de gloire, a nuvem de glória, la colonne de feu, a coluna do fogo, l'apparition des anges, o aparecimento dos anjos,
devait être dévoilé à l'église. tem que ser desvelado à igreja. Et l'église est en train de recevoir un grand secousse en ce dernier jour. E a igreja está começando a receber o grande La choque puissance de la parole. a potência da palavra, La puissance de la révélation. a potência da revelação, Qui n'est pas seulement la parole. que não é só a palavra, Alléluia. Mais la puissance de la résurrection. mas a potência da ressurreição. Cette puissance qui a ramené Lazare à la vie. Esta potência que trouxe de volta Lázaro à vida. Cette puissance qui produit des signes et de miracles. Esta potência que está produzindo sinais e milagres. Cela devait être déversé à l'église en ce temps de la fin. Tem que ser derramado na igreja nesse tempo do fim. Alléluia. Amém? Et cette gloire, Esta glória. quand il devait terminer son service, E quando tem que acabar o seu serviço, cela devait aller s'incarner dans la chair d'un homme. e deveria se encarnar numa carne humana. Alléluia. Amen. Pour que l'homme devienne la lumière. Porque o homem torna a luz. Et cette gloire, c'est la gloire de Jésus-Christ lui-même. Esta glória é a glória de Jesus Cristo. Ele Mais próprio, cachée dans la chair d'un homme. mas escondida numa carne humana. Et l'homme devienne la lumière pour les hommes. O homem torna a luz para os homens. Alléluia. Amém? La gloire de Dieu. A glória de Deus. C'est pourquoi le frère Branham É dit por isso, diz o irmão Branham, la gloire a glória que Jésus-Christ que Jesus Cristo a reçue aujourd'hui recebeu dans mon hoje ministère no seu meu ministério est plus même que la gloire qu'il avait reçue dans sa propre chair. é maior em relação à glória que ele teve na sua própria carne. Quelle gloire! Qual é essa glória? Alléluia! Amém? La colonne de feu matérialisée dans la chair d'un homme A coluna do fogo se materializar na carne humana pour montrer que cette église est en train d'apparaître dans un nouveau jour. para fazer ver que essa igreja está aparecendo no novo dia. Le nouveau jour qui est le 8e jour. O novo dia que é o oitavo dia. C'est pourquoi nous, É por isso nós, l'épouse ne vit pas dans l'âge de la Odyssée. a esposa não está vivendo na era de Laodiceia, Mais l'épouse est en train de monter au-dessus de la Odyssée. mas a esposa está subindo em cima de Laodiceia. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes un peuple appelé à sortir de la Odyssée. Porque somos povo chamado a sair de Laodiceia. La Odyssée, c'est un âge rétrograde. Laodiceia é uma era de retrógrado. Un âge dont les gens sont devenus comme des catholiques adorant seulement le dimanche. Uma Ça, c'est era, dans la Odyssée. uma era onde as pessoas tornaram como os católicos que só adoram ao domingo. Mais l'épouse, Mas a esposa, il est au-dessus de la Odyssée. ela está em cima de Il est Laodiceia. constamment dans la présence de la gloire de la Shekinah. Constantemente ele está diante da presença de Shekinah. Et une fois quand quelqu'un entre dans cette gloire, E uma vez entrar nessa glória, quelque chose doit se passer dans sa vie. algo tem que acontecer na tua vida. Alléluia. Amém? Il devient un homme ou une femme différente. Ele torna homem ou uma mulher diferente. Il est toujours sous l'atmosphère. Ele está sempre sob a atmosfera. Et il est toujours prêt. E ele sempre está pronto. Même la mort peut le surprendre. Mesmo a morte pode lhe Il surpreender. n'a pas peur de la mort. Ele não tem medo da morte. Il sait qui il est. Ele sabe o que ele Et é. où il est en train de partir. E onde ele está indo. Au contraire, Au contraire, devant la mort, diante da morte, il est dans la joie. ele está alegre. Alléluia. Amém? Ça, c'est l'épouse. Essa é a esposa. C'est le temps où la pierre de fête devait descendre. É o tempo onde a pedra de coroa tem que descer. Cette pierre Esta pedra qui était détachée, que estava desligada, sans le secours d'aucune main. sem socorro de numa mão. Pendant que cela descend, Enquanto que esta pedra descia, c'est dans le dernier jour é no último dia que cette pierre devait descendre. que essa pedra tem que descer. Et cette pierre de fête, Essa pedra de coroa, il n'y a pas de pierre. não há duas pedras. C'est toujours la même pierre qui était le matin, É sempre a mesma pedra que estava de manhã, qu'on appelait la pierre angulaire. que chamavam a pedra da Et au esquina. temps du soir, No tempo de il devient entardecer, la pierre de fête. ele torna a pedra de coroa. C'est le même Jésus-Christ, É o mesmo Jesus Cristo, le même qui était à l'est, o mesmo que estava no leste, c'est le même qui était à l'ouest. é o mesmo que veio no leste. Il n'y a pas de Jésus, Não há dois Jesus, il n'y a pas trois Jésus, não há três mais Jesus, c'est le même Jésus. mas é o mesmo Jesus. Le problème c'est O quoi? problema é o quê? Il change des apparences. Ele muda as formas. Alléluia. Il change des apparences. Ele muda as formas.
En ces derniers jours, nesse último le dia, même Jésus, o mesmo Jesus, il prend une autre apparence ele vai tomar outra forma pour apporter la lumière à son épouse. para trazer a luz na sua Et esposa. cette lumière, c'est le message du temps de la fin. E essa luz é a mensagem do tempo Et do le fim. message A et mensagem le messager, Et au messager. ils sont une seule personne. é uma pessoa. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est cachée dans un homme. A palavra de Deus escondida dentro do La homem. nourriture emmagasinée Mantimento que for harmonizado dans un vase de terre. num vaso da terra. Alléluia. Et la terre, E a terra. alléluia. Amém. C'est pourquoi cela devait se passer aux États-Unis d'Amérique. É por isso que isso tem que acontecer nos Estados Unidos da América. Apocalypse 10, Apocalipse 10, de 1 à 7. a partir do seu 1º a 7º versículo. C'est le temps de la descente de la pierre de fer. É o tempo da descida da pedra de coroa. Et quand cette pierre descend, E quando essa pedra desce, le frère Branham dit que c'est la fin. diz o irmão Branham que é o fim. Et cela manifeste le troisième pôle. E aquilo manifesta a terceira puxada. La pluie de la première A primeira chuva et de l'arrière-saison. e a chuva da Seródia, Pour les deux pluies qui descendent ensemble. onde as duas chuvas batem Parce juntas, que c'est la fin de toutes choses. porque é o fim de todas as coisas. La gloire de Dieu dans l'église. A glória de Deus na igreja, Le frère Branham dit que la pluie de la première saison, c'était l'enseignement. diz o irmão Branham, a primeira chuva era o ensinamento. L'église doit recevoir ses enseignements aujourd'hui. A igreja tem que receber os ensinamentos hoje. Christ, le mystère de Dieu révélé dans tous les âges. Cristo, o mistério de Deus revelado em todas as Le eras. Dieu puissant dévoilé au devant de nous. Deus Todo-Poderoso desvelado dentro de nós. Un plus que Salomon. Maior que o Salomão. Le grand Shalom. O mais grande Shalom. Le Dieu qui se tient toujours dans sa parole. O Deus que está sempre na sua palavra. Alléluia. Amen. L'église doit recevoir ces grands enseignements. Devam receber esse grande Le ensinamento. mariage et le divorce. Casamento e La divórcio. sémence du serpent. Semente do serpente. L'enseignement qui est déversé à l'église. O ensinamento que tem que ser La ensinado à pluie de igreja. la première saison. A primeira chuva Et de l'arrière-saison. e a chuva da La Seródia. gloire de la Shekinah. A glória do Shekinah. La puissance qui peut guérir le O malade. poder que pode curar os doentes. La puissance qui apporte la délivrance à l'église. O poder que está trazendo libertação na igreja. Alléluia. Amém? Tous les deux pluies ensemble. As duas chuvas juntas. Et quand l'épouse voit ça, E quando a esposa está a ver isso, le frère Branham dit que l'épouse ne peut pas rester comme auparavant. diz o irmão Branham que a esposa não pode ficar indiferente. Quelque chose doit se passer. Algo tem que acontecer En ce temps de la fin. nesse tempo do fim. Oh, comment un homme peut croire à la révélation et vivre en n'importe quelle manière? E como é uma pessoa que vai acreditar a revelação e viver de cada maneira que ele quer? Un âge le plus glorieux comme cet âge. Uma era mais gloriosa como essa. L'âge dont tous les prophètes cherchaient à voir. A era onde todos os profetas procuravam ver. Tous les prophètes Todos os profetas cherchaient à voir cet âge de la fin. procuravam ver esse tempo do fim. Mais Dieu leur a dit, Mas Deus lhes falou, ce n'est pas pour vous. não é para vocês. Cachez cela. Esconde isso. Daniel a vu ça. Daniel viu essa Il era. a cherché le voir. Ele procurou ver essa era. Alléluia. Amém? C'était cet âge. Era essa era. L'âge de la confusion. A era da confusão. Où les gens sont dans la confusion. Ils ne savent pas est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est l'homme. Onde as pessoas estão na confusão. Não sabem distinguir. É Deus ou o homem. Parce que l'homme est en train de faire les œuvres même de Dieu. Porque o homem está a manifestar as obras de Deus. Est-ce que c'est Dieu ou c'est l'homme? Será que é Deus ou homem? Et les gens charnels, A gente carnais, à cause du manque de la révélation, com a falta da ils revelação, sont dans la confusion. eles estão na confusão. Mais Dieu a promis, Mas Deus mon prometeu, peuple ne sera plus jamais dans la o confusion. meu povo nunca vai estar na confusão. Ah, Jean aussi João também était dans cette confusion. também estava nessa confusão. Lui, le petit frère propre. Ele que era o menor próprio. Jean João était le petit frère propre de Jésus. era o menor de Jesus Cristo. Après Jésus, il y avait Jean, il y avait Depois Jacques, il y avait Judas. havia João e depois o Tiago e Et havia o ils ont João. marché avec Jésus. E eles andaram com Jesus. Il dormait sur la poitrine de Jésus. Ele dormia no peito de Jesus.
Il connaissait bien les œuvres de Jésus. Ele conhecia muitíssimo bem as obras de Jesus. Alléluia. Mais Jean, Mas João, quand il était dans l'île, quando estava na ilha, il a vu la gloire du septième sceau. ele viu a glória do sétimo selo. Il voyait ça comme dans une vision. Ele viu isto como numa visão. Jean a trouvé sur la terre O João, ele olhou na terra, un homme qui peut donner la vie. homem que pode dar a vida. Un jour, quand Jésus était sur la terre, Dia, quando Jesus estava na terra, Jean était là. João lá estava. Une femme est venue. Uma mulher veio, Il lui dit, Maître, falou, varão, j'aime que tous mes deux fils soient à tes côtés. L'un à ta droite, l'autre à ta gauche. e eu quero que os meus dois filhos estejam a teus dois lados. João Eu était là. desta, o João estava Il a écouté la réponse que Jésus a donnée à la femme. ouviu a resposta que Jesus deu nessa mulher. Jésus a dit à la femme, Jesus falou na mulher, femme, mulher, ça c'est une chose difficile que tu me demandes à faire aujourd'hui. essa é uma coisa difícil que ele está me pedindo a fazer hoje. Je ne saurais pas donner cette vie-là maintenant. Não vou conseguir te dar essa vida hoje. Alléluia. Amém? Ce n'est pas le temps pour moi. Não é o tempo para mim. Et ce n'est pas facile. E também não é Mais fácil. attendez, Mas espera, il vous est avantageux que je m'en aille. é muito vantajoso que eu vou me embora. Alléluia. Amém? Il vous est avantageux que je retourne dans cette forme. É muito vantajoso de eu voltar naquela forma. Quelle forme? Qual é essa forma? La forme de la gloire de la Shekinah. A forma da glória de Shekinah. Et E quand le Saint-Esprit viendra, quando o Espírito Santo virá, c'est lui qui vous convaincra sur toutes choses. ele que vai vos convencer em Et todas le as frère coisas. Branham a dit, E outra le dizer, Saint-Esprit, o Espírito c'est le Santo prophète de l'air. é o profeta da hora. Et le E o Saint-Esprit, Espírito c'est Santo une personne. é uma pessoa. Alléluia. Amém? Quand il viendra, Quando ele virá no futuro, et e c'était au temps de la fin. era no tempo do fim. C'était quelque chose de difficile pour Jésus donner la vie éternelle. Era uma coisa difícil para Jesus conceder a Mais vida. Jean, Mas o João, à la voix du septième ange, na voz do sétimo anjo, Jean regardait sur la terre. o João olhou na terra, Il a vu un homme. ele viu um homem, Alléluia. amém? Un homme Homem qui donne la réponse à cette question-là. que está dando resposta nessa pergunta. Il dit le temps est venu. Ele diz que o tempo já veio. Sœur Tiroite, A irmã Turoit, alléluia. amém? Cette question qui était difficile en ce temps-là. Esta pergunta que era difícil Et naquele tempo, aujourd'hui, mas eu je réponds à cette question-là. vou dar resposta nessa Sœur pergunta. Tiroite, Irmã Turoit, recevez. a recebe. Je te donne. Eu te dou, Alléluia. amém? Je te donne le salut de tes deux enfants. Eu te concedo a salvação de teus dois filhos. Celle qui était impossible à ce temps-là. Esta questão que era Mais difícil naquele aujourd'hui, tempo, moi, je te donne, Sœur Tiroite. mas hoje eu te concedo Et com le ele. frère Branham a dit, Ele volta a dizer, Jean, João, dans l'île de Patmos, na ilha do Pátimo, il voyait cette gloire-là. ele andava a ver essa glória. Jean, João, il voyait comment la vie était donnée aux petits poissons. ele viu como que a vida estava se conceder ao C'était la pequeno gloire peixe. du septième sceau. Era a glória do sétimo Et selo. Jean a vu l'ouverture du septième sceau. E o João viu a abertura do sétimo selo. Il voyait comment la mère opossum recevait la guérison de Ele andava a ver como que a mãe gambá recebia a vida. Et Jean, E João, Jean a dit non. o João disse que não. Celui qui peut faire les choses, c'est mon grand frère. O que pode fazer essas coisas semelhantes, meu Ça, maior, ce sont ces gestes, ces signes. esses são seus sinais. Et celui qui fait ça, je crois que c'est lui. O que está fazendo essas coisas, eu acho que é ele. Et Jean est E venu, o João veio, il a voulu adorer. ele queria adorar. Et la gloire qui était cachée dans un homme, E a glória que estava escondida dentro do homem, il a regardé, ele olhou. il a dit, Jean ne comprend pas, il est Ele dans la disse confusion. que o João tem a confusão, não está Jean l'a entendendo. tenu, E ele pegou, l'homme a tenu o Jean. homem pegou João. Il dit, Jean, Ele disse, João, ne m'adore pas. não me adora. Je suis ton frère, Eu sou teu companheiro, l'un de tes collègues. dos teus companheiros. Alléluia! Amém?
je suis ton frère. eu sou teu irmão. Mais vous dites que c'est quoi? Agora, vocês estão dizendo é o quê? Cette gloire Esta glória que tous les prophètes désiraient voir, que todos os profetas desejavam ver, les 7 tonnerres, as 7 trovões, être dévoilés sur la terre. ser desvelado na terra. Dieu sous la forme d'un homme, Deus sob forma de homem, la colonne de feu qui est devenue matérielle, a coluna do fogo que se materializou, jusqu'à se laisser photographier. até se deixar fotografiar. Oh, pierre de fer! Oh, pedra de coroa! Comment un homme peut écouter ces choses Como é que um homem pode ouvir et essas rester la coisas même personne? e permanecer a mesma pessoa? Comment, Como assim? écoutant ces choses, rester la même personne? Escutando essas coisas, permanecer a mesma pessoa? Frère, vous croyez à la seconde venue? Irmão, estão a acreditar na segunda vinda? Attendons des conséquences. Esperam as consequências. Tous les prophètes, Todos os profetas, leur souci, a sua preocupação c'était de voir cet âge. era de ver essa era. Même Daniel a vu ça. Mesmo Daniel viu essa era. Il a cherché à voir encore. Dieu dit non. Ele Daniel, procurou a ver, Deus disse não. ça, ce n'est pas pour toi. Essa era não é para ti. Scelle cela. Sela isso. Au temps de la fin, No tempo do fim, il y aura un peuple, haverá um povo, une super race, uma super raça, une super uma épouse, super esposa, le prédestiné à voir ces os choses. predestinados a ver essas La coisas. gloire du 7e sceau, A glória do sétimo céu, cachée dans la chair d'un homme, andar na carne do homem, révélant Jésus-Christ sur la terre, revelando Jesus Cristo na comme étant terra. le même hier, aujourd'hui, éternellement. E como o mesmo ontem, hoje, Et cette eternamente, gloire dans l'église, esta glória na igreja, c'est parce que vous ne comprenez pas qui vous êtes. C'est ça. porque vocês ainda não compreenderam o que vocês sois. C'est parce que vous ne comprenez pas qui vous êtes. ce soir. Vocês não compreendem o que vocês sois. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Que mes Deus frères. nos faça graça, meus irmãos. Quittons ces choses-là. Vamos abandonar essas coisas. Sortons dans ces choses-là. Ça. Vamos sair nessas coisas sujas. Comment un huissier qui peut écouter les choses comme ceci est un huissier rétrograde Como um porteiro que pode ouvir essas coisas e um porteiro retrógrado qui part regarder même le match. que vai até assistir o jogo de futebol. Il a placé son stade dans sa maison. Ele Il colocou regarde le o seu match. estado na sua casa, olhando o futebol. Et il vient ici. E ele vai vir aqui. C'est parce que vous ne comprenez pas qui vous êtes. Porque vocês não estão a compreender o que vocês sois. Comment un membre de l'église. Como é possível um membro da igreja? C'est pourquoi le frère Branham dit, É por isso diz o irmão Branham, personne ninguém n'a le droit que tem direito d'exercer une fonction dans l'église de operar um exercício, uma sans função na passer igreja, par une expérience personnelle. sem passar numa experiência pessoal. L'expérience de la nouvelle naissance. A experiência do novo nascimento, Même pour toucher aux appareils, mesmo para tocar nos il faut aparelhos, la nouvelle naissance. é preciso um novo nascimento. Même battre les tam-tams, Mesmo para bater il a faut la nouvelle naissance. é preciso um novo Ce n'est nascimento. pas n'importe qui peut toucher Não é ça. qualquer pessoa que pode fazer isso. Avec votre tam-tam, vous allez mourir là. Com aquela tua batuque vais morrer lá. Alléluia. Amém? Comment Como é possível? un homme qui n'est pas consacré, Um homem que não é consagrado, il a fait toute la semaine ele fez toda a semana dans ses affaires, dans le monde, à la télévision. nos seus negócios, no mundo, na televisão. Le dimanche, il vient directement le dimanche, il s'assoit là-bas, il commence à jouer le O tout. domingo vai vir aqui e vai começar a tocar Le o frère piano. Branham a dit, Irmão, está a dizer? ça serait mieux qu'il n'y ait même pas de musique ici. Valia a pena de não ter Mais que música les gens aqui. vivent la parole. E mais para sentir bem com a palavra. C'est la vérité. É verdade? Oui, c'est la vérité. Isto é verdade? Un homme qui n'a pas l'atmosphère, Um homem que não tem atmosfera,
Il est loin de l'onction de l'enfer toute la semaine. Ele está ungido da unção do inferno Il durante ne toda a vient semana. que le dimanche. Ele só vem domingo. Non, non parce qu'il est interprète, alors il va monter ici. Non. Il vient librement, il prend le micro, commence à interpréter la parole. Não é porque é somente tradutor e vai pegar o micro, vai começar a traduzir a Monter palavra. jusque dans le lieu très saint ici. Subir até o lugar santíssimo. Vous pensez que Dieu a changé? Vocês estão a pensar que Deus mudou? On ne s'habitue jamais avec Dieu. Não podemos se habituar com Deus. On ne s'habitue jamais avec Dieu. Não podemos se habituar com Deus. Si vous ne voulez pas Se mourir, você não quer morrer, laissez à faire ce service-là. deixa fazer esse serviço. Dis au pasteur, Fala ao pastor. je ne suis pas un homme consacré. Não sou uma pessoa Je ne peux pas consagrada. toucher aux choses saintes. Já não quero tocar nas coisas Laissez santas. ça libre. Deixa isso livre. Allez au banc écouter la parole. Vai no banco ouvir a palavra. C'est la vérité. Comment les gens qui peuvent écouter ces choses, Como que as pessoas que podem ouvir essas coisas rester de même personne, e permanecer indiferentes, des hommes et des femmes charnels, os homens, mulheres carnais, pas de différence avec le monde não há pas de diferença, différence. não há diferença entre eles e o mundo. Le monde qui entre dans l'église petit à petit. O mundo que está a entrar pouco a pouco na igreja. D'abord, je m'étonne. Primeiramente, eu fico admirado Quand nous, on avait cru à ce message, quando nós acreditamos nessa mensagem. frère, Irmão, et en ce temps-là, il y avait la crainte de Dieu. naquele momento havia o temor de Deus. Mais tu ne vois pas comment commencer même pour toucher à quelque chose de l'église. Até você não está a ver como começar a pegar a coisa da igreja. Mais aujourd'hui, Mas hoje, c'est comme si le message a changé. é como a mensagem já mudou. Un homme païen, Homem pagão, un païen, pagão, mais qui vient directement, il commence à travailler dans l'église. que vai vir diretamente e começar a obrar na igreja. Ce message de William Branham, Esta mensagem do William Branham, il dit il n'y a pas un changement brusque. e Branham está a dizer que não é uma mudança brusca. Il n'y a pas un changement brusque. Irmão está a dizer que não é uma mudança brusca. L'homme doit naître d'abord de nouveau. O homem primeiramente tem que nascer de novo. Avant de mettre le tam-tam à l'église, Antes de bater butuque na il lui igreja, faut d'abord la nouvelle é naissance. preciso ainda novo nascimento. Faut même bunda ezala wana mutu abeta yango te. Vale a pena que o batuque fica aí, ninguém bate. Si, c'est la vérité. Isto é verdade. Les gens commencent à s'habituer avec la parole. As pessoas já estão se habituando com a palavra. Ce message de William Branham, Esta mensagem do William Branham, oh, c'est un âge glorieux, mes frères. é uma era gloriosa, meus irmãos. Un âge Uma era où tous les prophètes désiraient voir. onde todos os profetas desejavam ver. Un âge dont la gloire de Dieu est déversée dans l'église aujourd'hui. Uma era onde a glória de Deus é derramada na igreja. Depuis l'histoire de la Bible, A partir da história da Bíblia, il n'y a jamais eu un âge comparable à cet âge de la fin. nunca houve uma era comparável a essa era. Ça, c'est un âge le plus glorieux de tous les âges. Essa era é mais gloriosa de todas. Et Daniel avait dit, E Daniel tinha dito, ceux qui verront cet âge os que vão ver essa era, et qui verront ces choses, que vão ver essas coisas, ils seront blanchis. vão ser purificados. Ils seront purs, Vão ser purificados épurés, blanchis. e vão ser purificados, Santificados. limpados, santificados, À cause de cette gloire. para causa dessa glória. Ceux qui verront cette gloire, Os quais que vão ver essa glória, voilà ce qui va se passer au temps de la fin. eis aqui que vai acontecer no tempo do fim. Daniel a vu cela. Daniel viu essas coisas. L'église se relâche. A igreja está abandonada. Le relâchement. Ele está abandonado. Mais Branham a dit, Mas, diz Branham,
Ce message esta mensagem ne deviendra jamais une dénomination. nenhum dia tornará uma denominação. Mais vous, Mas vocês vous deviendrez. tornarão denominação. Ce message, Esta mensagem c'est ainsi dit le Seigneur. é assim diz o Ça Senhor. ne deviendra jamais une dénomination. Nenhum dia desse vai tornar uma Mais vous, denominação. vous deviendrez. Mas vocês tornarão Et vous denominação allez mourir. e vão morrer. Ce message, c'est Dieu lui-même. Esta mensagem é Deus, Ele próprio. C'est Dieu lui-même. É Deus, Ele próprio. Dieu ne faillira jamais. Deus é infalível. Le frère Branham dit, Diz Branham, l'épouse de ce temps de la fin ne faillira jamais. a esposa do último tempo nunca falhará. Le message ne faillira jamais. A mensagem também nunca falhará. Mais les incrédules failliront. Mas os incrédulos vão falhar. Ils deviendront des dénominations. Vão tornar denominação Et ils allont mourir. e vão morrer. C'est la vérité. É verdade? C'est l'âge le plus glorieux É uma era mais gloriosa, où les deux pluies tombent ensemble onde a primeira da Serôdia está cair pour junto manifester la gloire de Dieu sur la terre para manifestar a glória de Deus sobre a terra, dans des êtres humains. nos seres humanos. Écoutez ce que le frère Branham dit. Escuta o que diz o irmão Branham. La prédication Jehovah Jireh. Nesta pregação, Jeová Jireh, Frère, ne jouez pas avec le message. irmão, não brincam com a mensagem. Dieu a dit, paragraphe 17, No seu parágrafo 17, Deus diz qu'il déverserait son esprit en ces derniers jours que Ele vai derramar o seu Espírito nesse último dia. et qu'il accomplirait le même signe E que Deus vai cumprir o mesmo sinal qu'il avait accompli au commencement. que outra vez Ele cumpriu. Qu'il y aurait à la fois Que haverá no mesmo la momento pluie de la première et de l'arrière-saison. a primeira chuva e da Serôdia. Nous voyons cela tomber ensemble maintenant. Estamos a ver a primeira e a da Serôdia cair junto. Nous devrions croire de tout notre cœur. Devemos acreditar de todo o nosso coração. Voici sa parole. Eis aqui a sua palavra. Elle confirme cela. Está a confirmar isso. Son esprit vient chaque nuit. O seu Espírito está vindo toda noite. Il accomplit le surnaturel. Ele está a cumprir o sobrenatural. On sait que ça doit être l'esprit. E nós sabemos que tem que ser um Espírito. Or, Ora, l'esprit, o Espírito, sans la chair, sem a carne, cela ne peut rien faire. não pode fazer nada. Ils ne peuvent pas vous guérir. Não pode curar. Sous cette forme-là, Sob aquela forma do il Espírito. faut que l'esprit puisse se revêtir de la chair É preciso que o Espírito Aleluia! possa vestir a carne pour manifester sa gloire. para manifestar a sua glória. Dieu Deus est esprit. é Espírito. Mais l'esprit Mas o Espírito qui vient en ce temps de la fin, que está vindo nesse tempo do fim, sans la chair, sem a carne, il n'y a pas la délivrance. não há libertação, Il n'y a pas la guérison. não há cura divina. Dieu, Deus, pour apporter sa délivrance, para trazer a sua libertação, il doit devenir une chair, é preciso tornar uma carne, un homme, homem, pour délivrer des hommes. para libertar os homens. Alléluia. Amém? C'est comme du temps de Moïse. É como no tempo de Moisés, Israël, Israel, le peuple de Dieu en Égypte. o povo de Deus no Egito. Mais quand le temps de la promesse était accompli, Mas quando o tempo da promessa que foi esperado, le temps de l'accomplissement de la promesse, o tempo do cumprimento da promessa, parce que Dieu avait promis, porque Deus tinha prometido, je descendrai moi-même eu próprio Deus descerei et je délivrerai mon peuple. e vou libertar o meu povo. Et quand le temps de l'accomplissement de la promesse était accompli, Quando o tempo de cumprimento da promessa chegou, Dieu Deus est descendu. desceu Ele próprio. Alléluia. Pendant que Dieu descend, Enquanto que Deus descia, il faut qu'il y ait une chair humaine sur la terre. era preciso uma carne na terra. Moïse doit être là. Moisés tinha que estar lá. Il était l'accomplissement de cette promesse. O Moisés era o cumprimento desta promessa. Moïse, Moisés il était l'accomplissement de cette promesse. era o cumprimento dessa promessa. Quand Dieu a trouvé Moïse, Quando Deus viu Dieu Moisés, a eu le courage de descendre sur la terre. o Deus teve coragem de descer na Parce terra. qu'il y avait l'homme
qui était concerné pour cette prophétie. Porque havia o Moisés, o cumprimento dessa Et promessa. Moïse était là sur la terre. O Moisés estava lá na Et terra. Dieu descend Deus desceu tout droit vers Moïse diretamente no Moisés, dans un buisson ardent. numa sarça ardente. Il parle à Moïse. Ele falou a Moisés. Il envoie Moïse. Ele falou a Et Moisés. il entre à Moïse. E entrou no Moisés. Alléluia. Amém? Et Dieu commence à descendre. E Deus começou a descer. Monter sur un cheval. Subir em cima do cavalo. En pleine vitesse. Com muita velocidade. Avec un petit bâton à sa main. E com uma pequena vara na sua Le mão. frère Branham me dit, Irmão está dizendo. les amis de Moïse, Os amigos do Moisés. ils ont vu Moïse, Eles viram Moisés. différents ces jours-là, Diferente daquele dia. monter sur un cheval, Subir em cima do cavalo. en train de chevaucher, Ele estava a cavacar. en pleine vitesse. Ele estava com a Ils velocidade. ont commencé à crier, E começaram a gritar. Moïse, Moisés. Moïse, Moisés. où vas-tu comme Onde ça? estás a ir, Moisés? Le frère Branham me dit, Irmão está dizendo. Moïse a regardé, Moisés olhou. il lui répond, Ele deu a resposta. j'ai Eu écouté les cris de mon peuple, ouvi o larito do meu povo. maintenant, Agora je descends pour les délivrer. eu vou descer para lhe libertar. Alléluia. Amém. Israël était le peuple de Moïse. Israel era o povo de Moisés. Dans l'esclavagisme, Lá na escravatura. pour leur délivrance, Para lição e il faut libertação. la présence de Moïse. sur la terre. Precisava a presença de Moisés. Il était l'homme qui était concerné. Era a pessoa que foi mandado para Deus. Moïse avait quelque chose à faire pour la délivrance d'Israël. Moisés tinha algo a fazer para a libertação do povo de Sans Israel. Moïse, il n'y avait pas la délivrance. Sem Moisés não havia libertação. Alléluia. Amém. Il était l'homme du moment. O Moisés era o homem do momento. C'est pourquoi un jour, É por isso dia, un frère a dit à frère Branham, irmão falou, irmão Branham. dit frère Branham, Irmão Branham, je t'ai vu aujourd'hui dans une vision. eu te vi hoje numa visão. Tu étais habillé différemment de tous les jours. Você estava vestido diferentemente de todos os dias. Alléluia. Tu étais habillé en un bleu ciel. Você estava vestido de um azul do céu. Un bleu du travail. Azul do trabalho. Tu étais monté sur un cheval. Você subiste num cavalo. Alléluia. Amém? Et tu chevauchais. E cavacava. J'ai commencé à crier, frère Branham. E eu comecei a gritar, irmão Branham. Alléluia. Le frère Branham me dit, Irmão está dizendo. ça c'est le temps de la délivrance pour l'épouse de Jésus-Christ. Esse é o tempo para a libertação da esposa de Jesus Cristo. C'est le changement de mon ministère. É a mudança do meu Il y a ministério. quelque chose qui va se passer maintenant sur la terre. Há algo que vai acontecer agora na terra. Alléluia. Amém? Parce qu'il était l'homme qui était concerné pour cette délivrance. Porque era o homem concernido para essa libertação. Et Dieu E Deus avait promis cela pour ce temps de la fin. tinha prometido nesse tempo do fim. Le frère Branham me dit, Diz o irmão Branham, nous devrions croire de tout notre cœur. deveríamos crer de todo o nosso coração. Voici la parole. Eis aqui a palavra. Elle confirme cela. Ela confirma isso. Son esprit vient chaque nuit. O seu espírito vem cada noite Il accomplit le surnaturel. para cumprir o sobrenatural. On sait que ça doit être l'esprit. Nós sabemos que tinha que ser o espírito. Or, Ora, l'esprit sans la chair, o espírito sem a il ne carne peut pas vous guérir. não pode vos curar. Il ne peut pas me permettre de vous guérir. Não pode me permitir a vos curar. Mais il doit prendre ma chair. O espírito tem que tomar a minha carne. Alléluia. Amém? Quand Dieu descend, Quando Deus desce, il prend une chair. ele toma uma carne. La chair d'un homme. A carne do homem. Il entre dans la chair. Ele entra dentro da carne. La chair devient l'hôpital ambulante. A carne torna hospital ambulante. En train de chevaucher. Da cavacar. Parce que c'est le temps de la délivrance pour l'épouse. Porque é o tempo da libertação da esposa. Alléluia. Amém? Le même Jésus-Christ. O mesmo Jesus Cristo. Mais incarné dans la chair humaine. Encarnado na carne humana. Pour révéler le Fils de l'homme. Para revelar o Filho do homem. Le frère Branham me dit. Diz o irmão Branham. Car cela est une œuvre accomplie aujourd'hui. Porém, é uma obra cumprida hoje. Il veut donc que vous croyiez E Ele quer que você creiam
qu'il a fait cela pour vous. Que ele fez isso para vocês. Est-ce que comprenez-vous cela? Será que estão compreendendo isso? L'Assemblée dit Amen. A Assembleia diz amém. Quel âge nous vivons, mes frères? Qual a era que estamos a viver, meus irmãos? Quel âge? Qual a era? Dans la puissance de la décision, Nesta brochura, o poder da decisão, il dit ceci. ele está a dizer o seguinte: Ils furent excités. ele foi Parágrafo excitado. 38. No Salmo 38, Ils furent si émus eles foram calados. que Moïse leva les mains Que o Moisés levantou as mãos et s'est mis à chanter dans l'esprit. e começou a cantar no espírito. Et Myriam, E Miriam, sa sœur, a sua irmã, cette prophétesse, esta profetesa, qui était une célébrité era uma famosa de la foule, da multidão elle était si émue e que foi calada, et qu'elle a pris un tambourin, que ela pegou qu'elle a tamboré commencé à en jouer et e à danser. começou a bater e cantar. Et les filles d'Israël E as meninas de Israel l'ont suivi lhe seguiram. sur tous les rivages, E aí na beira do battant rio, du tambourin et dansant. e estavam a bater o tamboré e dançando. Si cela n'était pas une réunion pentecôtiste à l'ancienne mode, E se aquela não foi uma reunião autêntica da antiga moda, je n'en ai jamais vu une de ma vie. eu nunca vi uma reunião daquela na minha Frère. vida. Irmão, Si ceci, se isto aqui, en d'autres termes, em outras palavras, si ce message, se essa mensagem, frère, irmão, si ce message se esta mensagem est la pluie de l'arrière-saison, é a chuva da Serôdia, celle-là devait être la pluie de la première saison. esta que podia ser a primeira chuva, Le même Saint-Esprit, o mesmo Espírito Santo, la même colonne de feu, a mesma coluna do fogo, le même Rédempteur o mesmo Redentor, marchait dans la lumière, andar na luz, montrant que c'est lui, mostrando que Ele mesmo, devant son Église, diante da sua igreja, comme étant le même hier, como sendo o mesmo hoje, aujourd'hui, éternellement. hoje, eternamente. Et Jésus-Christ est cette lumière. E Jesus Cristo é esta luz. Oh, entrez dans cette lumière. Oh, entra nessa luz, Allez de l'avant. vai à frente. Quel temps vivons-nous aujourd'hui? Qual é o tempo que estamos a viver hoje? Le même Rédempteur. O mesmo Redentor. Il n'y a pas deux Rédempteurs. Não há dois Redentores. Il n'y a qu'un seul Rédempteur. Há só um Redentor. C'est le Seigneur Jésus-Christ. É o Senhor Jesus Cristo. Alléluia. Amém. Mais le même Rédempteur, Mas o mesmo Redentor, le même Jésus-Christ, o mesmo Jesus Cristo, de nouveau, de novo, sur la terre, sobre a terra, devant son assemblée, diante da sua assembleia, montrant que c'est lui, mostrando que Ele la mesmo, lumière de ces jours, a luz desse dia, montrant que c'est lui, mostrando que Ele les mesmo, promesses accomplies pour ces jours. as promessas cumpridas Le desse frère dia. Branham dit, oh Église, Diz o Abraão, ô igreja, entrons dans cette lumière, vamos entrar nessa luz, marchons avec cette lumière. vamos andar com essa luz. Alléluia. Amém? Entrons dans la lumière. Vamos entrar nessa luz. Comment quelqu'un qui est sous cette lumière, Como alguém que está sob conduta dessa cette luz, gloire de la Shekinah, essa glória de Shekinah, là où la verge d'Aaron a reçu la vie, donde a vara do Arão recebeu a vida et qui commence à jouer les jeux de cartes. Là. e que vai começar a jogar no frère baralho. du message. O irmão da mensagem. Frère, je crois la seconde venue, frère. Ah, irmão, eu acredito na segunda vida. Frère, il est venu, frère. Irmão, ele veio, irmão. Mas no baralho, sueca. Des dames là, des jeux Ah, de cartes. está com a dama. Un frère du message. O irmão da mensagem. Ça, c'est votre lumière à vous. Essa é a vossa luz para Mais ce vocês. n'est pas la lumière de William Branham. Não é a luz do William Branham. Un frère joueur. O irmão jogador. Un frère joueur. O irmão jogador. Je m'étonne. Qui a des frères joueurs ici à la pierre de fête? Des frères joueurs. Olha, quem é o irmão jogador aqui? Na Pedra do Coroa. Donc, frère azana terrain, asoma pena plasma munene wanataka match na ndako na hiyo. Irmão, ele comprou o seu estádio
onde anda assistir o jogo. Ah, Oh, plein de l'onction de la football là. o irmão está cheio de unção do futebol. Hey, Ei, hey, hey. ei. Ah, Escapou. toute la semaine comme ça. Toda semana nessa atmosfera. Não sei. Lelo équipe nina ko beta lelo. Hoje, qual é a equipa que vai jogar? Me falam. Qui peut connaître? Quem pode conhecer isso? Hein? Nana ko ba équipe nina ko beta lelo. Quem tem a notícia? Qual é a equipa que vai jogar? Hein, frère, non beta lelo frère. Ah, irmãos, quem vai jogar? Ah, ozo ko sa oyebi. Ah, vocês estão mentindo, vocês sabem. Oza lo ko oyebi te mo oyebi équipe nina ko beta lelo. Você está se fingir tipo que não sabe, mas você Oza sabe. bien préparé pour son a o que tcha Você place. está bem preparado para voltar e assistir o jogo. Você sabe. Ayebi ba joueur nyonso frère wa. Aquela irmã conhece todos os jogadores. Les noms de tous les joueurs frère Ayebi. O irmão conhece todos os nomes dos jogadores. Un frère joueur. Irmão jogador. Ça c'est compliqué. Isto é complicado. Le frère Branham dit, Diz o irmão Branham. entrons dans cette lumière. Vamos entrar nessa luz. Jésus-Christ, la lumière de ces jours. Jesus Cristo, a luz desse dia. Le message de l'heure. A mensagem da hora. La puissance de la transformation. O poder da transformação. Qui peut rendre une personne libre. Que pode tornar uma pessoa livre. Délivrée des choses du monde. Libertado das coisas do mundo. Il vit sous l'atmosphère de la parole. Ele está vivendo embaixo da atmosfera da Il palavra. est entré derrière la gloire de la Shekinah. Ele está atrás da glória do Shekinah. Et le voile est tombé derrière lui. O véu caiu atrás Il dele. n'a plus le temps de s'intéresser aux choses du monde. Não tem mais interesse nas coisas do mundo. Il est prêt pour la vie éternelle. Ele está pronto para a vida eterna. Il a une bonne éducation. Ele tem uma boa educação. Il éduque sa femme. Ele educa sua Il mulher. éduque ses enfants. Ele educa seus Parce filhos. que lui-même c'est un chrétien. Porque ele próprio é um cristão. Mais yo tala kabalon ko yebisa mwasi na yo. Agora você que anda assistindo o jogo, o que anda dizendo a tua mulher? Sera yebi ke yo za joueur ko yebisa. A irmã até ela sabe que você assiste e também é jogador. Si okoloba na yeni. O que vai falar na irmã? Soki sera wana koma tetu te za yo. Essa irmã tornou cabeça dura é por causa de você. Soki sera koma kosala makambo azo sala wana c'est toi. E se a irmã está se comportando de tal modo, é você? Légèreté na yo. Porque você é muito leve. Tu n'es pas un homme responsable. Não és um homem responsável. Soki mwana wana yokaka te mais c'est toi. E se esse menino não anda a ouvir, é você? C'est toi. É você? Olingi mwana yokelaka yo yo joueur. Você, jogador, quer que o filho obedeça a ti? Soki mwana wana yokaka te mais c'est toi. E se essa criança não ouve, é você? Oh, que les responsables prennent leur place ce soir. E que os responsáveis retomam os seus lugares essa Vivez comme tarde. des responsables de chrétiens. Vivam como responsável cristão. Et Dieu bénira votre foyer. E Deus vai abençoar o vosso lar. Alléluia. Oh, c'est la vérité, mes É a frères. verdade, meu irmão. C'est pourquoi le frère Branham dit É por isso que eu vou te dizer, dans la prédication, nesta pregação, le seul lieu d'adoration o único lugar da adoração, du 28/11/65, de 28 de 11 de 1965, prêché en Chef-Ports, que foi pregado em Jepols, paragraphe 264. no seu parágrafo 264, Le frère Branham dit diz o irmão Branham, pas de levain parmi vous. não pode haver fomento no vosso meio. Il ne veut pas de levain. Ele não quer fomento, Des choses là qui fait monter le pain là. as coisas, o Le fomento levir que lá. faz crescer, Des Oh, choses oh. sales parmi vous. as coisas sujas no vosso meio, Même des plaisanteries là. mesmo os gracejos.
On peut trouver, même parmi les huissiers, il y a des plaisanteries là, Até no meio des dos sales porteiros langages là. há gracejo, coisas sujas. Un huissier, Porteiro, frère, irmão, na Branham Tabernacle, Branham Achayo huissier. e Ibrahim Tabernáculo bem falou o porteiro. C'est un homme qui a été testé. É um homem que foi testado, Oyo babalo là yé. o que já lhe viraram de On toda a maneira, trouvé que c'est un homme sanctifié. e que foi provado que é um homem santificado. Le Branham te place comme huissier dans le Branham Tabernacle. É assim que o Ibrahim vai te colocar como Ce porteiro ne de sont Ibrahim pas des Tabernáculo. huissiers d'aujourd'hui, non. E não são os porteiros de hoje, Même não. parmi eux-mêmes, il y a des plaisanteries. Mais Mesmo no comment seu l'église meio, va vous há respecter? gracejo. Como é que a igreja vai te respeitar? Un huissier, c'est un serviteur de Dieu. Porteiro é um servo de Deus. C'est un diacre en miniature. É um diácono menor. C'est lui-même le responsable du bâtiment. Até é ele que é o responsável do edifício. Mais comment un huissier qui se plaisante des choses, de plaisanterie dans sa bouche? Como é que porteiro vai ter na sua boca De gracejo, légèreté là. ligeridade? Et quand tu verras un frère qui fait ça, qu'est-ce que tu vas lui dire? E quando vais ver um irmão cometer, o que vai lhe dizer? Quittons ces choses-là, mes frères et sœurs. Vamos abandonar essas coisas, meus irmãos. Soyez des serviteurs de Dieu Sejamos servos de Deus pour aider notre pasteur. para ajudar o nosso pastor. Faites votre service en tant que des huissiers. Fazer teu trabalho sendo Ayez porteiro, une vie de consécration. com uma vida de consecração. Priez Dieu dans vos maisons, consacrez-vous. Orar Deus nas vossas casas, se Même consacram. chaque samedi, tous les huissiers sont ici à l'église pour adorer Dieu toute la nuit. Até pode ser que todos os sábados, todos os porteiros na Les igreja, huissiers, adorando les Deus. tout le monde, E todo mundo, les interprètes, os tradutores, l'administrateur, todos, le musicien, l'église, les os samedis, músicos, se sabe, consacrant pour se l'église. consagrar para a igreja. Exactement, on atamboli semaine mobimba. Aïe, Não é aquele tipo de porteiro que Mesmo vai rodear durante rodear. uma semana, tango atali boy 15 heures. quando vai ver que Aïe na 15 porta da horas, église. aí vai na porta da igreja e vai ficar de pé. Frère, você Irmão. conhece que diabo abeta kamutu na porta wana. E se vocês já viram o diabo bater alguém na porta, Vous jouez, frère. vocês brincam. Servir Dieu sans expérience. Servir Deus sem experiência. Un jour, un sorcier peut entrer ici quand na porte wana simbi yo kwei. Dia, feiticeiro pode entrar na porta, vai te pegar e vais cair. Et tu pars. E você morre. Frère, na église, tout le monde a makambu belé. Irmão, na igreja anda acontecendo muita coisa. Même à la chair, Mesmo no púlpito, même à la porte là-bas. mesmo aí na Il y a porta. des choses qui se passent impossibles. Há coisa que acontece impossível. Ceux qui osent nous embêter comme Se você não tem Deus, não tenta. il faut avoir une expérience personnelle. Você tem que ter uma experiência pessoal. Tu es conscient que l'ange est à mes côtés pendant que je suis ici. Você está consciente que o anjo está ao meu lado Et enquanto eu estou ma vie aqui. est consacrée à l'ange. A minha vida é consagrada a anjo. Mais sans cela, Mas sem isso, attendez, vous allez voir. esperam dia desse, vão ver. Attendez, vous allez voir. Esperam. Pas de levain parmi vous. Não pode haver fermento no vosso meio. Laissons ces plaisanteries-là. Devemos deixar o gracejo. Des jeux de football là, de match là, de tout ça. Laissons ça. Aqueles jogos aí de futebol temos que deixar. Pourquoi? Por quê? Parce que l'ère que nous vivons, Porque a hora que estamos a viver cela amène la plénitude é que está a trazer a plenitude entière de la divinité da sua totalidade da deidade corporellement parmi vous. corporalmente no vosso meio. L'âge que nous vivons, A era que estamos a viver, cet âge essa era, apporte la plénitude de la divinité dans la chair, está a trazer a toda a totalidade da deidade na carne parmi vous. no vosso meio. Pas au nom, frère. Não é porque, irmão, Il venait, ele vinha, il rentrait. entrava. Non. Não. Mais l'âge que nous vivons, A era que estamos a viver cela nous apporte está a nos trazer la plénitude de la divinité a plenitude da deidade dans un homme. dentro de um homem. Alléluia. Amém?
C'est pourquoi on doit laisser toutes ces choses-là É por isso que devemos deixar todas essas pour coisas recevoir cette plénitude. para receber essa plenitude. Dieu dans la chair humaine. Deus na carne humana. Cela ne pouvait être fait dans l'âge de Luther. Esta plenitude não podia acontecer no tempo de Luther. Cela ne pouvait être dans l'âge de Wesley. Esta plenitude não podia vir no tempo de Wesley. Cela ne pouvait être fait dans l'âge de Pentecôtiste. Esta plenitude não podia vir no tempo da Pentecoste. Mais Mas, dans ces derniers jours, nesse último dia, neste último dia, où la présence de Dieu donde a presença de Deus sera manifestée, será manifestada, révélée, revelada, ramenée, voltar de novo. l'Église ensemble avec l'entière divinité de Dieu parmi son peuple, A igreja conjunto com toda a deidade da sua igreja, montrant les mêmes signes visibles, mostrando os mesmos sinais visíveis, se manifestant lui-même, se manifestar ele próprio, comme il le fit au commencement, como foi outra vez, quand il était manifesté sur la terre, quando foi manifestado na terra, dans une forme d'un prophète de Dieu. numa forma do Oh, profeta de glória Deus. a Deus. Oh, glória a Deus! Il a promis selon Malachie 4, Ele prometeu seguinte Malaquias 4. promis par le reste des Écritures. Ele prometeu através das escrituras. Où adorez-vous ce soir? Onde estão a adorar essa tarde? Assis dans la maison de Dieu au temps présent. Sentado na casa de Deus no tempo presente. Alléluia. Amém? Quel âge nous vivons aujourd'hui? Qual é a era que estamos a viver? L'âge dont tous les prophètes cherchaient à voir. A era que todos os profetas procuravam ver. Le Rédempteur O Redentor assis sentado dans la maison de Dieu ce soir. na casa de Deus essa tarde. Présent. Presente. Quel âge? Qual a era? Enoch était la parole vivante de Dieu pour son âge. Enoque foi a palavra viva na sua era. Il était prophète. Era profeta. Un prophète Profeta, est le réflecteur de Dieu. ele é o refletor de Deus. Rien d'autre ne peut le faire. Nada, alguma coisa de outro Un pode fazer. réflecteur. Refletor. C'est pourquoi É por isso, le prophète o profeta, dut manger le livre. ele conseguiu de comer o livro. Il fallait qu'il reflète cette parole pour cet âge. Precisava refletir esta palavra nessa C'est era. pourquoi É por isso, il a été promis, foi prometido, selon Malachie 4. seguinte Malaquias 4. Qui est Malachie 4? Quem é Malaquias 4? De nouveau. De novo, Alléluia. amém. Quel âge nous vivons? Qual é a era que estamos a viver? Et qu'est-ce que nous faisons avec cet âge? O que estamos a fazer com essa era? L'âge qui ramène littéralement Jésus sur la terre. A era que está levando de volta, literalmente, Jesus Cristo. Plénitude de la divinité incarnée dans l'Église. A plenitude da deidade encarnada na igreja. La révélation du Fils de l'homme. A revelação do Filho do Homem. Un homme. Homem. Le Messie. Messias. Comme étant un homme. Como homem. Un prophète. Profeta. Sur la terre. Sobre a terra. Pour l'épouse des gentils. Para a esposa dos Avec pagãos. le même signe. Fazer o mesmo sinal. Alléluia. Amém. Montrant que c'est le même Messie. Mostrando que é o mesmo Messias. Le même qui était devant Nathanaël. O mesmo que estava diante do Natanael. Le même qui était devant la femme samaritaine. O mesmo que estava diante da mulher samaritana. Le même Messie de nouveau sur la terre. Mesmo Messias de novo na terra. Alléluia. Amém. Sous la forme d'un prophète. Sob forma de Parce que profeta. le Messie sera toujours un prophète. Porque o Messias sempre será profeta. Alléluia. Amém. Et quand vous voyez ça, E quando vocês estão a ver isso, qu'est-ce que vous dites? o que vocês estão a dizer? Qu'est-ce que cela fait dans votre vie? O que isso está fazendo nas vossas vidas? La femme A samaritaine, mulher samaritana, quand il était dans la présence du Messie, quando ela estava na presença do Messias, quand il s'est dévoilé devant lui, quando Cristo se revelou diante dela, il dit, on nous a dit nos tinham pregado que le Messie vient. que o Messias, Et quand il viendra, quando ele virá de novo, il fera ces choses. ele vai operar essas Quelle coisas. chose? Qual essas coisas? Il va nous tourner le dos. Ele vai nos virar as costas.
il va nous révéler ce qui était caché à nous. Ele vai nos revelar o segredo do coração Pour manifester la parole de son temps. para manifestar a palavra do seu tempo. Messieurs, Senhor, est-ce que tu n'es pas ce Messie-là? será que não és aquele Messias? Le Dieu puissant qui était voilé, O Deus poderoso il desvelado, se dévoile maintenant. que está se velar agora Devant cette femme, diante dessa mulher. Ele diz: je le suis moi qui te parle. eu sou aquele que está te falar. Alléluia. Amém. Et la femme dit, E a mulher diz: c'est fini pour moi. acabou para mim. Il a pris tout ce qu'il avait, il a jeté. Ela pegou tudo que ele tinha, deitou. Sa prostitution, il A a jeté. sua prostituição, deitou. Le jeu des dames, des cartes, des Jogo de baralho e de dama, deitou. Alléluia. Amém. Et il a couru Ela correu jusqu'à la ville. até na cidade. Il commence à donner son témoignage. Começou a dar o seu testemunho. Oh, venez voir. Oh, vim de ver. Venez voir. Vim de ver. Le frère Banamoti, Irmão está dizendo, avant qu'il commence à témoigner de ce qu'elle a vu, antes que a mulher samaritana comece a testemunhar do que ela viu, premièrement, elle est rentrée droit jusque dans la maison là où était cet homme-là. primeiramente ele foi onde estava aquele homem. Il lui dit, papa, Ele falou: papá, makambu na moni, as coisas que eu vi, moyen suyo zalawa. não há meio de você estar mais aqui. Alléluia. Amém. Comment une sœur Como uma irmã qui peut voir la révélation du Messie que pode ver a revelação do Messias et qui continue à vivre dans une vie de l'hébergement jusqu'à aujourd'hui. que vai começar a viver na vida de namoradinhos Une até vie hoje, de la prostitution jusqu'à ce jour. uma vida da prostituição Le até hoje, mariage non légalisé. o casamento não legalizado, Une vie de cochon. uma vida dos porcos, Mais croyant la révélation du Messie. mas acreditando a revelação do Messias. Honte à vous. Vergonha a vós. Mais pour la Samaritaine, Mas você já avant samaritano, de témoigner de son antes message, de testemunhar a il mensagem, dit, papa Kangabi Sakanayo, ele disse que arruma a bicota. j'ai rencontré un homme. Eu encontrei homem. Alléluia. Amém. J'ai rencontré Dieu dans la chair. Eu encontrei Deus na carne Il m'a humana. révélé toute ma vie. Me revelou toda a minha vida. Le Messie, Messias. la parole faite chair, A ointe palavra pour ces feita jours. carne nesse dia. Voici ce qu'il m'a dit. Eis aqui o que ele me diz. Papa, libère ma maison. Pai, liberta minha casa. Vai Quand embora. l'homme a libéré, O homem foi embora. elle devient libre. Ela tornou-se Il sozinha. entre dans la ville maintenant. Entrou agora na Oh, cidade. venez voir. Vim de ver. Alléluia. Amém. C'est pourquoi le frère Branham dit É por isso que o irmão está dizendo, que ce message, esta mensagem cela ne peut pas seulement être une flamme à l'air. não pode ser somente uma chama assim no ar. Le message, A mensagem, ce message esta mensagem, ne peut pas seulement être une femme à l'air, não pode ser uma chama em cima, mais ce message mas esta mensagem doit être une flamme dans nos cœurs. tem que ser uma chama nos nossos corações. Branham a dit, Branham diz, ne laissez pas de taches noires sur ce message. não deixa as máculas nessa mensagem. Gardez ce message pur tel que Dieu l'a envoyé. Protege, limpa essa mensagem como Deus enviou. Voyez-le tel que Dieu l'a envoyé. Acredite essa mensagem de tal modo que Deus Vivez-le enviou. tel que Dieu l'a envoyé. Vive de tal maneira que Deus Ne enviou. modifiez pas le message. Não modifica a mensagem. C'est un testament. É testamento. Alléluia. Amém. Ne modifiez jamais ce testament. Não modifica esse testamento. Ne rendez pas cela sans puissance. Não torne essa mensagem sem poder. Ne jouez pas avec le message. Não brinca com essa mensagem. Si vous ne voulez pas vivre cela, Se você não quer meter em laissez le prática, message libre. deixa a mensagem livre. Retournez dans les bim ensemble malades. Volta no Bima e nas outras igrejas. Alléluia. Amém. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Le frère Branham dit, Diz o irmão Branham.
Écoutez ce qu'il dit. Ouça o que ele está dizendo. Confirme sa parole. Confirmar sua palavra. Confirma sua Paragraphe palavra. 183. No Salmo 183. Regardez Jésus. Olha Jesus. Dans Luc 17:30, Em Lucas voyez-vous, 17:30, estão a ver? quand il parlait là, Quando Jesus falava au sujet du temps de la fin, acerca do tempo do fim, comment il serait comme au jour de Noé. como é que esse Jesus será como no dia de Noé? Et puis il a dit, E depois ele diz, et comme e como? identiquement, Identicamente, dans les jours de Sodome et Gomorrhe, no dia de Sodoma e Gomorra, il dit, ele diz, quand le Fils de l'homme sera révélé, quando o Filho do Homem será revelado, le Fils de l'homme, o Filho do Homem, de nouveau, de novo, non pas Fils de Dieu, não é Filho de Deus, mais le Fils de l'homme. mas o Filho do Homem. Voyez-vous, Estão a ver? cela introduit directement Malachie 4 sur la terre. E isto está introduzido diretamente em Malaquias 4 na terra. Hein? Ah? Cela veut dire que Malachie 4 est en rapport avec la révélation du Fils de l'homme. E isto significa que Malaquias 4 está em relacionamento com a vinda do Filho do Homem. Et c'est la venue du Seigneur. E essa vinda do Senhor. Cela introduit directement Malachie 4 sur la terre. Isto diretamente introduz Malaquias 4 na De terra. nouveau, De novo. tout droit de retour, Tudo direito de regresso. toutes ces autres prophéties s'accomplissent derrière lui. E todas essas profecias, as outras se cumprem Aleluia. atrás de Malaquias 4. Le grand poteau indicateur aujourd'hui. O grande posto indicador. Toutes les promesses de Dieu Todas as promessas de Deus sont confinées dans le Saint-Esprit. mergulharam em Espírito Santo. Malachie 4. Malaquias 4. Ça, c'est la cabine centrale. Aqui é a cabina central. Toutes les promesses s'accomplissent là. Todas as promessas se cumprem Ça lá. se colle à lui. Aquilo está colado Et c'est nele. là où il y a la confusion. É onde há confusão. Hein? Ah? Parce que du temps d'Abraham, Porque no tempo de Abraão c'était facile pour détecter. era fácil para detectar. Il y avait un Abraham, Havia um Abraão, il y avait une Sarah, havia uma Sara, il y avait un Isaac, havia um Isaac, il y avait un Eliezer, havia um Eliezer, il y avait une Rebecca. havia um Rebeca. Mais la même promesse aujourd'hui. Mas a mesma promessa hoje. Tous ces personnages, Todas essas personagens, toutes ces prophéties todas essas profecias cachées. escondidas. Alléluia. Amém. Cela devient un homme sur la terre. Aquilo torna um homem sobre a Malachie terra. 4. Malaquias Et 4. le frère Branham dit, E um está dizendo, Malachie 4, ce n'est pas un homme, Malaquias 4 não é um homem. mais c'est le Seigneur Jésus-Christ É lui-même. o Senhor Jesus Cristo, Ele próprio. Alléluia. Amém. Mais comment un homme peut voir ça Mas como é que um homem que pode ver essas et coisas rester la même personne? e permanecer indiferente? Comment une sœur peut voir ça et rester encore insoumise? Como é que uma irmã pode ver essas coisas dessa e ser insubmetida? Comment une sœur peut voir ses promesses et rester une femme dominatrice? Como é uma irmã que pode ver essas coisas e ser uma irmã dominadora? C'est impossible. É impossível. Comment une jeune sœur peut voir ces choses Como uma garota pode ver essas coisas et vivre encore comme une Angolaise, là, e viver ainda mais como uma angolana, avec des vies sales de namorado, là. com uma vida suja de namoradice? Hein? Où on peut voir une jeune fille de 12 ans avec des enfants déjà. Donde podemos ver uma menina com 12 anos, já tem filho. Elle n'est pas dans le mariage. Ela não casou, Déjà déviergée. já perdeu a virginidade. Ça, c'est l'esprit angolaise. Esse é um espírito angolano. Mais l'épouse. Mas a esposa, Alléluia. Ici, nous avons besoin même de sœurs qui a 35 ans vierge. aqui precisamos as irmãs C'est ça le mesmo com message de William 35 Branham. anos, virgem. Essa aqui é a mensagem do William Branham. Ah, Ah, c'est pourquoi toi, maman, contrôlez bien ta fille. é por isso você, mamã, controla bem a tua filha. C'est ta responsabilité. É a tua responsabilidade. Le frère Branham dit, Diz o irmão Branham, s'il y a une bonne chose se há uma boa coisa qu'une femme que uma mulher, peut enlever dans son mariage, que ele pode trazer no seu lar, c'est sa virginité é sacrée. a sua virginidade sagrada.
même ces frères-là qui vous donnent des vestes et des pièces de super là, quand il va recevoir votre enfant, il sait que je suis béni. Mesmo aquele irmão que vai vos dar os casacos super, ele vai testemunhar que realmente sou abençoado. Pas des jeunes sœurs là, délinquantes là. Não é aquelas irmãs Qui ont garotas tout brisé, delinquentes ils ont tout brisé. Là. que quebraram todas as virgindades. Ils ont tout brisé. Eles quebraram toda. Agora, quando você vai casar, o que vai trazer o teu marido? Trouble sur trouble. Aí é só distúrbio. Trouble sur trouble. Distúrbio. Vous les parents, gardez vos enfants. Vocês, os pais, protejam vossos filhos. C'est comme on montrait hier à la télévision. E como ontem estavam a mostrar na televisão, Une fille là qui est morte, une élève là, uma menina, quer dizer, uma aluna que morreu, elle était morte hier. ela morreu ontem, On l'a présentée à la télévision. la apresentaram na televisão, Elle a fui la maison de son père pendant 3 jours. ela fugiu à casa dos pais durante 3 dias, Elle était bloquée chez une professeure là. Elle Un professeur. quer dizer, ela estava escondida lá na casa de um professor, Même à l'école, elle ne partait plus encore. mesmo na escola já não ia mais, Elle est chez le professeur là. ela ficou lá guardada no Le professor, professeur là a laissé la clé. o professor lhe deixou a chave, 3e jour, o terceiro dia, quand le professeur rentre à la maison, il trouve la fille s'est pendue lui-même, morte à la maison. quando o professor voltou, encontrou a aluna enforcada, morreu Le ela professeur própria. lui-même est allé jusqu'à la police, il dit, il y a une fille qui est morte chez moi, qui est mon élève. Ele próprio, o professor, foi se apresentar na polícia, diz que há uma menina que morreu na minha casa, que é uma aluna. Et il a commencé à parler de ce qui s'est passé avec E ele começou a contar o que aconteceu. Quelle éducation pour Qual les parents. educação para os pais? Quelle éducation. Qual educação? Le frère Branham dit que Diz o irmão Branham, il y a 3 places où l'homme peut recevoir une bonne éducation. há 3 lugares onde uma pessoa pode receber a boa educação. C'est dans la famille, premièrement. Primeiro sítio é na família. Mais aujourd'hui, les familles sont devenues des familles délinquantes. Aujourd'hui. E hoje as famílias tornaram família delinquente. L'éducation foutue. A educação não há mais. Même le prière en famille n'existe plus Mesmo a encore. oração em família já não existe. Pour garder l'atmosphère. Para manter a atmosfera. Il travaille toute la journée. Ele trabalha todo dia, Jusqu'au soir, chacun dans sa chambre à dormir. até a tarde, cada um no seu Même quarto. pas le temps pour contrôler les enfants. Até não tem tempo de controlar os Pas de filhos. vie de consécration. Não há vida de consagração. Branham dit nos familles ont échoué. Branham diz que a educação das nossas famílias derrotou. Et on a envoyé les enfants à l'école E vieram outra educação na escola. pour récupérer un peu cette éducation-là. Para pelo menos recuperar a educação da Les família. enfants qui sont allés à l'école des vierges, ils rentrent à la maison déviergés par As des meninas professeurs. que foram virgens na escola voltaram, perderam a Les virgindade nos écoles ont professores. échoué encore. A educação da escola também Les derrotou. mauvaises relations toujours à l'école. E as más relações sempre na escola. Les enfants qui vont à l'école avec des pagnes, As meninas que vão na escola com ils panos, font des histoires là toute la journée, ils reviennent que la nuit à la maison. eles fazem todas as besteiras ao Et lado, les voltam papas à n'ont noite. rien à dire, il ne peut même pas demander d'où tu viens là. E o pai, quando ele vai chegar, não vai perguntar Parce onde que ele vai lui-même sair. c'est un joueur. Porque ele próprio é um Il jogador. n'a pas le temps de contrôler ça. Ele não tem tempo de controlar essas coisas. Branham dit que la seule espoir qui est resté, c'est l'église. Branham diz que a única educação que ficou Ce é a n'est igreja. pas n'importe quelle église, Não é qualquer tipo de mais igreja, c'est le message du temps de la mas a fin. mensagem do tempo do fim. C'est là où on peut trouver une bonne éducation pour nos enfants. É onde podemos encontrar uma boa educação para nossos Mais filhos. si l'enfant peut manquer encore ce message, E se a filho pode faltar mais educação da si igreja. l'enfant peut être encore déviergé dans le message, E se a menina pode mais perder a virgindade da où est-ce igreja. que tu vas te rattraper encore davantage? Onde você vai conseguir de Cela recuperar veut mais. dire c'est fini pour toi, Isto enfant. significa acabou para La ti. seule espoir A única pour garder esperança votre virginité, para guardar tua c'est virginidade ce message du temps de la fin. é esta mensagem do tempo do fim. Parce qu'il y a une puissance qui peut vous garder. Porque há poder que pode te Il y proteger. a une voile, Há véu, la nouvelle naissance. novo nascimento. Mais quand vous ratez cela, Se você escapar isso, il n'y a pas l'espoir pour vous. não há mais esperança para ti. Vous êtes perdu. És perdida.
Alléluia. Amém. Oh, c'est la vérité. É verdade. Les frères Branham m'a dit, Irmão está a dizer, quand Dieu envoie le Saint-Esprit, quando Deus envia o Espírito Santo, sa parole, sua palavra, ce message, esta mensagem, qui est la seule espoir pour nous que é a única esperança para nós, et que vous rejetez e cela, que você estão a rejeitar, vous ne serez pas un homme ou une femme privilégié sur cette terre. nunca vai ser um homem ou uma mulher privilegiado nessa terra. Même si vous venez à l'église, Mesmo se estás a vir na igreja, vous vous asseyez là. estás a sentar nas cadeiras, Branham a dit, Branham diz, vous resterez toujours dans l'église et vous ne serez jamais changé encore. vais ficar sempre na igreja e vai ser imutável. C'est comme Judas Iscariote, É como Judas Iscariote, un membre de l'église, membro da igreja, mais sa vie mas a sua ne vida peut pas changer. não podia mudar. Alléluia. Amém? C'est comme un Judas. É como Judas. Il n'était pas prêt pour recevoir le surnaturel. O Judas não estava pronto para receber o sobrenatural. Il était toujours attaché aux choses du monde. O Judas estava sempre ligado nas coisas do mundo. L'amour d'argent. O amor do dinheiro. Il a vendu son héritage. Ele vendeu a sua Le herança, message de son temps. a mensagem do seu tempo. Il a vendu ça chez le païen. Ele vendeu nos pagãos. Et E il est mort. morreu. Il est mort. Ele morreu. Frère, si vous cherchez à déranger ce message, Irmão, se você está procurando perturbar essa mensagem, avant que le message soit dérangé, antes que a mensagem seja ce perturbada, message va vous déranger é premièrement. esta mensagem que vai te perturbar primeiramente. Ah. Le message ne sera jamais dérangé. A mensagem nunca vai ser Parce que c'est perturbada. ça le programme de Dieu pour aujourd'hui. Porque a mensagem é o programa de Deus hoje. Dieu ne faillira jamais. Deus nunca falhará. Ce message, Esta mensagem c'est la vie littérale de Dieu. é a vida literal de Deus. Et cette église arrivera à la perfection. E essa igreja chegará na perfeição. C'est toi qui mourras comme Judas. É você que vai morrer como Mais la Judas. pierre de fête Mas a pedra de coroa arrivera à la pierre de fête. vai chegar na pedra do cume. Hein? Hã? Yonde okokufa. É você que vai morrer. Le frère Branham dit que Dieu ne peut pas commencer l'œuvre aujourd'hui et terminer avec ça demain. Non? Irmão, vai até dizer que Deus não pode começar uma obra hoje e acabar amanhã. Quand Dieu commence une œuvre, Quando Deus começa uma obra, il va l'amener jusqu'à la perfection. Ele vai levar até na perfeição. L'église arrivera à la A perfection. igreja chegará na perfeição. Mais toi, Mas você, avec ton caractère là, com teu caráter, tu seras fini. você vai ser acabado. Alléluia. Amém? Oh, c'est la vérité, mes frères. É a verdade, meus irmãos. Votre vie est-elle digne de l'évangile? A tua vida será digna do Evangelho. Votre vie est-elle digne de l'évangile? A tua vida é digna do Evangelho. 53. No seu parágrafo 53, C'est une question. é uma pergunta dada. Votre vie est-elle digne de ce message? A tua vida será digna dessa mensagem. Des gens sans caractère, Pessoas sem caráter, des orgueilleux. orgulhosos, Avec votre Titanic, vous serez en dessous. com o vosso Titanic, vão estar embaixo das águas. À cause de l'orgueil. Por causa do vosso orgulho. Le Titanic est devenu une histoire de malheur aujourd'hui. O Titanic tornou uma história de desgraça hoje. Écoutez les conseils. Ouça os conselhos. Paragraphe 53. No seu parágrafo 53, Considérez notre nation. consideramos a nossa nação. Aujourd'hui, Hoje, notre nation angolaise. vamos ver essa nossa nação angolana. Considérez un peu ça aujourd'hui. Vamos ver nessa nação. Considérez la condition de notre nation. Vamos ver a condição da nossa nação. Voyez où elle en est. Veja onde essa nação está. Qu'est-ce qui se passe dans notre nation? O que está acontecendo na nossa nação. Quel est le futur pour notre nation? Qual é o futuro da nossa nação? Est-ce que ce sont des préjugés là qu'on nous construit là? Será que são esses prédios que estão a construir? Parce que Deus Dieu está atrás aime dele. de l'ordre dans sa maison. Porque Deus ama a ordem na sua casa. N'injuriez pas un huissier. Você não ofende um Ne porteiro. parlez pas mal du huissier. Não fala mal do porteiro. Respectez-le. Dá respeito no Comme porteiro. vous respectez le pasteur. Como respeita um pastor. Ce sont les associés du pasteur. São os sócios do pastor.
Alléluia. Amém. Ce sont eux les gardiens du trône. São eles os guardas do trono. Respectez-les. Tem que o respeitar. Ne manquez pas le huissier. Não faltam respeito aos C'est porteiros. lui qui faisait ça, arrêtez. O que andava a fazer isso antes, para com isso. Alléluia. Que celui qui a des oreilles O que tem ouvido, entende ce que l'Esprit dit à l'église ce soir. ouça o que o Espírito fala à igreja. Merci beaucoup. Muito obrigado. Que Dieu vous bénisse. Que o Senhor os abençoe. Merci beaucoup. Muito obrigado. Mettez-vous debout. Vamos se pôr de pé. Si richesse Si profonde, insondable Alléluia. et l'amour divin, Oui, l'amour énorme oui, oui, pour moi. pour moi, Oui, oui, pour moi. moi un péché. La grâce pour moi, L'amour, l'amour immuable, incomparable, inestimable. Hosanna, venez à lui ce soir. Il est l'amour rédempteur. Il peut changer ta vie ce soir. Oui, oui, pour moi. Moi, un pécheur. Et pour moi, l'amour. Comme c'est beau, c'est beau. Et comme c'est doux. Hosanna, oui. Lâché quatre moi un pécheur. Et pour moi, l'amour, les promesses de l'air, la venue du Seigneur. Yes, Seigneur, viens sauver nos âmes ce soir. L'amour, prions le Seigneur, Oramos todos, prions Dieu Senhor. ensemble. Oramos, Senhor. Oui, mon frère, ma soeur. Oui, mon frère, ma soeur. Sim, meu irmão, minha irmã. Écoutez ce que le frère Branham dit. Escuta o que o irmão Branham está a dizer. Le frère Branham pose la question. Est-ce que vous l'aimez ce soir? O irmão Branham está a colocar a pergunta: será que lhe amam essa tarde?
pose encore la question, est-ce que n'est-il pas merveilleux ce soir? Ainda mais ele está a colocar mais a pergunta. Não é maravilhoso essa tarde? Maintenant, je prie pour chacun de vous, mes enfants. Agora vou orar para vocês, cada de vós, meus filhos. À quoi me servirait-il de me tenir ici Qual é bom de mim colocar aqui et de dire des choses e dizer as coisas dans mon cœur? no meu coração? Je ne pensais pas que cela aiderait une personne. Não pensaria que aquilo deveria ajudar alguém, Alors que je suis fatigué et épuisé moi-même, enquanto que estou cansado e fatigado eu próprio. c'est à peine si je peux me tenir ici. E ainda agora que eu posso me colocar aqui, J'ai mal aux pieds e eu tenho dor nas pernas, et mes souliers. os meus calçados. Je me suis tenu dedans au point que j'irais transpirer. Et Eu, tout, eu meti esse sapato até transpirei lá dentro, au point que mes pieds sont trempés. no ponto que os meus pés estão nas águas. Je suis très fatigué. Eu estou muito cansado. Je ne suis plus un gosse. Já não sou mais uma criança. J'ai prêché des sermons de 3 ou 4 heures de temps. Eu já tenho pregado pregações de 2, 3 horas de tempo. Et j'ai prié pour les malades jours et nuits. E já orei também para os doentes. Pourquoi me tiendrais-je ici pour faire cela? Por que eu vou me colocar aqui para fazer isso? Vous savez que toutes ces 30 années, Vocês sabem que esses últimos 30 anos, si c'était pour la popularité, se for para ter fama, j'ai évité cela. eu evitei de ter fama. Vous savez que toutes ces... que je ne prends pas l'argent. Vocês sabem que eu não acolho dinheiro. Vous savez cela. Vocês sabem isso? Et vous ai-je dit quoi que ce soit au nom du Seigneur qui ne soit pas arrivé? Será que aconteceu que vos falei uma coisa e que nunca aconteceu? Et ce soir, vous savez que c'est juste. E vocês essa tarde sabem que é justo? Oh, je vous aime. Oh, eu vos amo. C'est l'amour de Dieu. É o amor de Deus. C'est l'amour de Dieu que j'ai dans le cœur pour chacun de vous. É o amor de Deus que eu tenho no meu coração para cada de vós. J'aurais souhaité pouvoir me tenir devant Dieu et dire, Valia a pena me colocar diante de Deus e dizer: oh Dieu, oh Deus, laisse-moi les aider. deixa-me lhes ajudar. Laisse-moi faire cela. Deixa-me fazer isso. Je ne peux pas le faire. Não posso fazer isso. Chaque personne devra se tenir seule, voyez-vous. Cada pessoa tem que se colocar sozinho, estão a ver? Mais si Dieu a permis que je me tienne ce soir ici, Mas se Deus permitiu que eu me coloque aqui, c'est pour vous aider, mes amis. é para vos ajudar, meus amigos. Je crois que nous allons donc nous monter un de ces jours. Eu creio que dia desse vamos subir. Et s'il arrivait que l'on s'endorme avant ce temps-là, E se acontecer que a gente morre antes de subir, que je sois pris du milieu de vous, e que eu seja tomado do vosso meio, souvenez-vous, lembrai-vos, je vous rencontrerai là-bas. eu vos encontrar aí. Je sais que cela existe. E eu sei que isto existe. C'est pour cela que je vous dis cette vérité. É por isso que estou a vos falar esta verdade. La vision même qu'il vous a tous annoncée parfaitement A visão até que ele vos anunciou perfeitamente, s'est accomplie exactement tel qu'il a dit. cumpriu-se exatamente como ele diz. Il n'y a personne ici, Não há ninguém aqui, pendant toutes ces années, durante todos esses anos, qui peut dire ici que je vous ai annoncé quelque chose qui ne soit pas arrivé. que pode dizer que eu vos anunciei algo que não aconteceu. Le monde entier le sait. Todo mundo conhece. Vous n'avez jamais vu cela à l'estrade. Vocês nunca viram isso no púlpito. Ce qui a été annoncé à quiconque était exacte vérité. O que foi anunciado a qualquer pessoa
Vous Isto foi a voyez, verdade. Estão a ver? ça l'a toujours été. Isto sempre foi assim. Ce même Dieu m'a laissé regarder au-delà du rideau du temps. Este Deus que me deixou ficar além da cortina do tempo. Et j'ai vu ces femmes et ces hommes m'entourer de leurs bras Eu vi esses homens e mulheres que estavam a acolher com seus braços. et m'embrasser en disant, Estavam a me abraçar dizendo: oh frère Branham, Oh, irmão Branham, notre précieux frère. nosso precioso irmão. Si tu n'étais pas venu Se não viesse pour nous dire ces grandes vérités, para nos dizer essas grandes verdades, nous ne serions pas ici. não seríamos aqui. C'est pour cela que je ne peux simplement pas rester tranquille. É por isso, nunca, numa vez, posso ficar tranquilo. Même si je suis fatigué, Mesmo se eu estou cansado, même si je suis malade, mesmo se eu estou doente, j'y vais quand même vous annoncer ces vérités. mesmo assim eu vou para vos pregar essas verdades. Même si j'ai mal au dos, Mesmo se eu tenho dor nas costas, mais chaque jour je reviendrai ici e todos os dias vou voltar de novo aqui. et je vous annoncerai ces vérités. E eu vos anunciarei essas Parce verdades, que je sais que cela pourrait aider une personne. porque eu sei que essas verdades vai ajudar alguém. Et je crois que même ce soir, E eu acredito que essa tarde, ces vérités peuvent aider une personne. estas verdades podem ajudar uma pessoa. Prions le Seigneur. Oramos ao Senhor. Éternel notre Dieu, Eterno nosso Deus, toi le Dieu des prophètes, Tu que és o Deus dos profetas, toi le Dieu d'Élie, Tu que és o Deus de Elias, toi le Dieu de William Marion Branham, Tu que és o Deus de William Marion Branham, toi qui es venu se révéler en ce temps de la fin Tu que vieste se revelar nesse tempo do fim, pour nous introduire dans ces nouveaux jours, para nos introduzir nesse novo dia, les jours de la résurrection des morts, este dia da ressurreição dos les mortos, jours de la venue du Seigneur, esse dia da vinda do Senhor, les jours de la révélation du Fils de l'homme, o dia da revelação do Filho do Homem, les jours du troisième poule, o dia da terceira puxada, les jours de la pluie de la première et de l'arrière-saison qui tombent ensemble, Seigneur. o dia da primeira e da serode que está cair junto, Les jours où toute la nature soupirait pour voir, Seigneur, o dia que toda a natureza está a gemer para la ver manifestation des enfants de Dieu, a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, a esposa do Senhor Jesus Cristo, le prédestiné pour ces derniers jours, os predestinados desse último dia, pour manifester Jésus-Christ dans leur vie. para manifestar Jesus Cristo nas suas Oh vidas. Dieu des prophètes, Oh Deus dos profetas, nous avons écouté ta parole. escutamos a tua palavra. Nous sommes un peuple privilégié Somos povo privilegiado. pour reconnaître le jour et son message. Reconhecemos o dia e a sua mensagem. Bien-aimé Jésus, Bem amado Jesus, nous sommes dans la joie pour être manifestés en ce dernier jour. estamos alegres de ser manifestado nesse último dia. C'est pourquoi, Seigneur, É por isto, Senhor, tu as dit dans ta parole, tu disseste na tua palavra, vous connaîtrez la vérité conhecerão a et verdade, la vérité vous affranchira. a verdade os libertará. Laisse que la vérité de ce soir Como essa verdade dessa tarde puisse nous affranchir, possa nos libertar, puisse affranchir mon frère, possa libertar o meu irmão, puisse affranchir ma soeur, possa libertar a minha irmã, puisse affranchir chaque membre de cette église possa libertar cada membro dessa igreja et nous ramener dans notre position e nos trazer de volta na nossa pour posição, reconnaître qui nous sommes, Seigneur. para reconhecer aquilo que nós somos, nosso Senhor. Accorde-le ce soir, notre Dieu. Conceda essa tarde, nosso Deus. Change notre vie, Muda a nossa vida, délivre notre vie, liberta a nossa vida, guéris nos âmes, cura Seigneur. nossas almas. Accorde-le, notre Dieu. Conceda o nosso Deus.
Ce message, Esta mensagem c'est le chemin du retour. é o caminho do regresso. Le retour à la communion qui a été O brisée. regresso à comunhão que C'est foi la quebrada. restitution de l'arbre de l'épouse. E a restituição da árvore da C'est esposa. la restauration de l'épouse. E a restauração da esposa. Oh notre Dieu, Oh, nosso Deus, descends ce soir. desce essa tarde. Touche mon frère. Toca, meu irmão. Touche ma soeur. Toca, minha irmã. Ramène-nous, Seigneur. Nos leva de volta, Senhor. Bénis-nous, notre Dieu. Nos abençoa, nosso Deus. Élève-nous dans ta présence. Nos exalta na tua presença. Fais de nous les femmes soumises. Faça de nós mulher submetida. Fais de nous des hommes responsables. Faça de nós homens responsáveis. De vrais chrétiens de la parole. Verdadeiros cristãos da Qui palavra. vivent le message de ce jour. Que estão a praticar a mensagem desse dia. Accorde-nous, Seigneur. Conceda ao Senhor. Bénis cette église. Abençoe essa igreja. Bénis chaque membre de cette Abençoa cada église. membro que está aqui. Tu nous as réprimandés ce soir. Deus nos repreendeu essa tarde. Réellement, nous avons failli. Realmente nós falhamos. Pardonne-nous, Seigneur. Nos perdoa, Senhor. Pardonne-nous, notre Dieu. Nos perdoa, nosso Deus. Ayez pitié de nous. Tenha pena de nós, nosso Nous Deus. ne sommes pas de péchés. Não somos pecadores. Un péché, Pecador c'est un incrédule. é incrédulo. Celui qui ne croit pas les promesses de son temps. O que não acredita as promessas do Nous, seu nous tempo. croyons les promesses de notre temps. Nós acreditamos as promessas do nosso tempo. Mais nous avons failli devant ta Mas parole. nós falhamos diante da tua palavra. Nous te demandons pardon ce soir. Estamos a te pedir perdão essa tarde. Pardonne-nous, Seigneur. Nos perdoa, S'il y a Senhor. quelque chose que nous te demandons ce soir, Há alguma coisa que estamos a te pedir essa c'est de tarde. nous ramener dans notre De position nos levar de volta da nossa posição. pour vivre ta parole, Para meter em prática a tua palavra. pour mettre de l'ordre dans nos foyers, Para meter ordem nos nossos lares. pour mettre de l'ordre dans notre vie, Para meter ordem nas nossas vidas. mettre de l'ordre dans notre église, Seigneur, Meter a ordem na nossa igreja, afin Senhor. que le monde puisse te voir au travers de nous, Enfim, que o mundo possa te ver através das qu'il nossas puisse vidas. témoigner que réellement nous avons reçu un message. E que o mundo possa testemunhar realmente nós já recebemos Accorde mensagem. cela, Seigneur. Conceda-nos, Senhor. Bénis notre pasteur. Abençoa nosso pastor. Bénis sa femme et toute sa maison. Abençoa a sua esposa e a sua casa. Aide-nous à les respecter, Ajuda-nos a lhe respeitar. à vivre ce qu'il nous prêche. A viver o que ele está a nos pregar. Accorde-le, Seigneur. Conceda-o, Senhor. Bénis le huissier de cette église. Abençoa os porteiros dessa igreja. Aide-nous à les respecter. Nos ajuda a poder lhes dar Bénis respeito. les administrateurs, Abençoa os les administradores, interprètes, os la tradutores, musique. a música. Aide-nous à les respecter. Nos ajuda a lhes respeitar. Fais des hommes consacrés, Seigneur. Faça deles homens consagrados, Des Senhor. vrais chrétiens. Verdadeiro cristão. Verra la gloire de cette église, Que Seigneur. vão fazer a glória dessa igreja, Fais Senhor. de le véritable serviteur de Dieu. Lhes faça verdadeiro servo de Nous Deus. croyons que tu le feras. Acreditamos que Deus o fará. Bénis chaque membre de cette Abençoa église, cada membro dessa igreja. chaque frère et chaque Cada soeur. irmão, cada irmã. S'il y a quelqu'un qui est venu malade ce E se soir, há alguém que veio doente essa qu'il y tarde, rentre guéri au nom de que ele Jésus-Christ. volta curado em nome de Jesus Cristo. Accorde-le, Seigneur. Conceda-o, Senhor. S'il y a quelqu'un qui a un problème spécial, E se há alguém que tem um des problema problèmes especial, spirituels, problema des espiritual, problèmes physiques, problema físico, des problèmes financiers, problema financeiro, des problèmes matériels, problema material, accorde la solution au nom de conceda a Jésus-Christ. solução em nome de Senhor Jesus Cristo. Accorde-le, Seigneur. Conceda-o, Senhor. Rentre avec nous. Volta conosco.
jusqu'au dimanche, até domingo. quand nous serions encore ici, Quando vamos estar uma vez on ne mais aqui, manquera jamais à te dire merci. não faltaremos de te agradecer. Arrête la mort parmi nous. Para a morte no nosso meio. Arrête l'esprit des morts au milieu de Para o nous. espírito de morte no nosso meio. Arrête des maladies incurables. Para a doença incurável. Arrête des accidents. Para os acidentes. Arrête des incidents. Para os incidentes. Arrête la vie du péché. Para a vida do pecado. Accorde la victoire, Seigneur. Conceda a vitória, Senhor. Nous croyons que tu le feras. Acreditamos que tu farás. Rentre avec nous. Volta conosco. Place l'amour Coloca o amor nos nossos corações. la sincérité, A sinceridade. l'honnêteté. A honestidade. Accorde la victoire en toutes choses. Conceda a vitória em cada coisa. Croyons que tu l'as déjà fait. Acreditamos que já o Car fez. nous t'avons ainsi demandé avec Porque foi. assim pedimos com a fé. Au nom du Seigneur Em nome do Senhor et Sauveur e Jésus-Christ, Salvador Jesus Cristo. nous t'avons ainsi prié. Assim rogamos. Amen. Amém. Merci beaucoup. Muito obrigado. Oui, que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Deus te abençoe muito. Nous sommes arrivés à la fin. Chegamos no fim. Nous allons nous retrouver le dimanche. Vamos nos encontrar domingo. Venez tous. Vinde todos. Invitez aussi quelqu'un d'autre. Convida também outra pessoa. Un membre de famille, un voisin, un Pode ami. ser amigo, membro da família, vizinho. Venir écouter aussi la parole de Dieu. Para vir também ouvir a palavra de Deus. Créer l'atmosphère dans vos foyers. Cria a atmosfera nos vossos lares. Et amener cette atmosphère ici le dimanche. E essa atmosfera também traga um domingo. Dieu peut faire quelque chose au Deus milieu de pode nous. fazer alguma coisa no vosso meio. Il aime l'atmosphère. Deus ama a atmosfera. Merci beaucoup. Muito obrigado. Dis à ton frère, à ta soeur que Dieu te bénisse. Fala a teu irmão, tua irmã, que Deus te abençoe. Aimez-vous les uns les autres. Amai-vos aos outros. Laissons les critiques les uns les autres. Vamos abandonar as críticas aos outros. Aimez vos frères. Ama o irmão. Soutenez vos frères. Apoia vossos irmãos. Et allez dans la paix du Seigneur. E vão com a paz do Senhor. Shalom. Shalom.